Bom dia, professor. Olá, bom dia. Eu estou em outra tela e eu não estou vendo quem está entrando. Daqui a pouco falo com vocês direitinho. Deve ter umas 10 ou 9 pessoas no online hoje. É, eu, inclusive, só um minuto, deixa eu fechar a porta. Eu, inclusive, estava falando que na semana de prova, né, de teste, foi feita uma pesquisa. E nesta pesquisa, a maioria dos responsáveis pediu para que tivesse aula presencial. Então, por isso que nós estamos com aula presencial. Só que o que está acontecendo? A gente está, hoje, por exemplo, na turma de vocês, tem um aluno no presencial. E quando, por algum motivo, vocês precisarem ficar no online, que vocês comuniquem à escola, né? Quem já está no online, ok, tudo bem. Mas quem não está, quem está no presencial, é bom comunicar à escola, né? Essa, essa mudança, no caso, mudança não, né? Mas essa necessidade, né? Eu já comuniquei à escola que eu só volto presencial depois do dia 28 de setembro. Então, você deve ter respondido a pesquisa dizendo que iria continuar no online, né? Não, eu já fui, eu já, na minha, na renovação da matrícula, eu já comuniquei isso. Eu estou falando na semana de teste e de prova, Ah, sim. aquele Sim. questionário de pesquisa que vai, entendeu? Poxa, professor, eu acho que é desperdício ter aula de coisa. Tem gente que fica tão preocupado com a prova, querendo fazer logo. Eu sei que são os pais que respondem isso, mas Essa é a questão, né? Porque sim, acaba sendo um prejuízo para o colégio, entendeu? Abrir para receber dois, três alunos. vamos lá, assim, Tirando o fundamental, claro, tirando o fundamental. a questão do prejuízo, né? Não entra exatamente como um prejuízo, porque essa aula presencial ela está prevista, né? Sim, Então, mas um desgaste, que eu digo, dos professores se locomover até o colégio para receber três alunos. é, entendo a sua colocação, né? Mas a gente está seguindo uma solicitação que é dos responsáveis, né? Sim. Então, Eu acho que, tipo, o fundamental é super coerente, porque os pais trabalham e tudo mais, mas para o ensino médio, acho que não. Para o segundo para frente. O primeiro, algumas pessoas são meio devagar, mas tudo bem. justamente por isso tem a pesquisa, né? Para a gente tentar adequar aquilo que a maioria deseja. Então, mas também está tudo tão instável, né? Que Muito. a gente Você fica. acredita que vai fechar de novo os colégios? Porque o público já fechou e abriu de novo. Eu não sei se foi o público ou estadual.
O Estado suspendeu as aulas, voltou no remoto por uma semana, né? Sim. Ficaram por uma semana. Assim, é tão difícil falar sobre isso, mas é uma questão de responsabilidade de todo mundo, né? Eu tomei a segunda dose quinta-feira. Eu sei que eu ainda não estou com o potencial de imunização da vacina, ainda não chegou no seu total, porque a gente tem que esperar pelo menos 10 dias. Então, digamos aí que eu tomei a vacina dia 12, no dia 22 é o dia que eu estaria, né, com não 100% imunizada, mas o potencial de imunização da vacina atingindo o seu auge, que a gente não sabe exatamente qual é, porque isso vai mudando de pessoa para pessoa, né? O que você vai fazer depois do dia 22? Primeiro, eu vou voltar a frequentar a academia, porque eu estou com problemas de saúde por conta de todo o peso que eu voltei a ganhar, né, por conta do isolamento, ficar em casa. Quando eu estou muito ansiosa, eu descarrego na comida. Então, assim, eu já estou cuidando de algumas situações, mas realmente eu necessito de atividade física. Atividade física, para mim, é um remédio, né? Que complementa os outros que eu já tomo. Então, academia é certo. E eu estava pensando em voltar a usar apenas uma máscara. Só que, diante desse cenário que a gente tem agora, com essa variante sendo mais contagiosa, eu estou repensando se eu vou realmente usar uma máscara só, por uma questão de me sentir segura, né? E aí, a gente tem as pessoas que têm bom senso e a gente tem as pessoas que não têm senso nenhum, nem mal. Porque a pessoa toma vacina e já vai andar sem máscara na rua, como se aquilo estivesse sendo legal, como se a pandemia tivesse acabado, como se você tivesse 100% imunizado. Então, a gente está diante de um quadro bastante complicado? Sim, nós estamos diante de um quadro bastante complicado. Como é que isso pode melhorar? Isso pode melhorar com vacina, protocolos e quem puder ficar em casa. E aí a questão é, quem pode? Quem é que pode? Na teoria e na prática? Ninguém. Né? Porque o que vai abrir? O que vai fechar? A gente sabe assim, na Noruega, em uma cidade da Noruega, bom dia, teve um caso de Covid essa semana, num determinado local. A prefeitura mandou fechar a cidade inteira, com um caso. Só que olha o tamanho dessa cidade da Noruega, o potencial econômico dela, e olha o tamanho do Rio de Janeiro. E a situação econômica do Rio de Janeiro. Então, cara, isso é tão complicado, que eu prefiro dizer assim, vamos continuar com tudo o que for possível de forma individual, vamos continuar fazendo tudo o que for possível para tentar baixar esses números novamente, né? O álcool, que trabalha com uma garrafinha, então toda hora passa,
O álcool, vai no banheiro antes, passa o álcool, sai do banheiro, lava a mão, passa o álcool, passa álcool no copinho, porque eu usei o bebedouro para, né, botei a mão no bebedouro, depois movimentei meu copo antes de beber a água, né, o meu copinho tem tampa no canudo, que é para evitar contaminação, e troca a máscara e por aí vai, sabe? Agora, se a gente chegar a fechar de novo, como foi no início da pandemia, é porque a coisa está muito ruim. Isso, essa é a única certeza que eu tenho, sabe? Eu tô indo já para minha segunda dose da vacina e eu não me sinto nem 50% protegido. Eu tomei a segunda dose quinta-feira e eu acho que dá para, assim, no meu caso, em algumas situações que eu não estava fazendo, que eu vou tentar fazer, porque eu preciso muito, entendeu? Então vamos lá. Semana passada a gente começou o histórico de direitos individuais, né? Coloquei lá para vocês aquele histórico de direitos individuais e discutimos um pouquinho também sobre algumas questões, vocês colocaram, né, a opinião de vocês sobre algumas questões. E hoje eu trouxe um quadro onde fica bem visível essa divisão, né, com relação aos tipos de direitos, o que são os direitos humanos, os direitos fundamentais e os direitos individuais. Então, é um texto bem pequenininho que a gente consegue terminar de ler hoje e aí na próxima aula já avançar para uma outra etapa. Falem, coloquem a opinião de vocês naquilo que vocês quiserem opinar, tá? Participem, por favor. Se você quiser entrar na plataforma para acompanhar, pode entrar. Vamos lá. O que são direitos individuais? Para compreender, deixa eu abrir essa tela aqui para ficar melhor. Para compreender os direitos individuais, precisamos conhecer alguns princípios jurídicos, base dos direitos fundamentais e também dos direitos humanos. Então, vamos lá. Direitos humanos. Quais são os principais? São direitos naturais, que nascem com todos os seres humanos. Baseiam-se em dois princípios: a autonomia da pessoa, visto que são livres para a realização de qualquer ação, desde que seus atos não prejudiquem os demais, e a dignidade da pessoa. Onde o simples fato de alguém ser humano torna-o merecedor de respeito e proteção, não importando sua origem, raça, sexo, idade, estado civil ou condição socioeconômica. Então, independe. Como são reconhecidos? Em plano internacional, assegurados por instrumentos de direito internacional público, como, por exemplo, os tratados da ONU. Aí eu quero usar como exemplo o que está acontecendo lá no Afeganistão. Isso foi uma coisa que eu cheguei a comentar com vocês, eu não sei se vocês estão lembrados disso, quando as tropas dos Estados Unidos
começaram a retirar, né, quando o exército começou a retirar as tropas dos Estados Unidos, as tropas americanas do Afeganistão. O cérebro vai pensando, eu vou falando e o negócio não alinha, né? Lá no Afeganistão, quando começaram a tirar as tropas americanas, um correspondente da BBC, ele começou a relatar o que estava acontecendo no Afeganistão. Muitas pessoas já estavam saindo de lá. Muitas pessoas já estavam começando a fugir do país, né? Com medo desse retorno do Talibã. E aconteceu porque eu lembro que nessa matéria que eu li, o correspondente diz que ele não daria, no máximo, 6 meses para o governo do Afeganistão conseguir segurar o Talibã. Eles não conseguiram nem 1 mês, nem 2 meses. E aí é a situação que vocês estão vendo na televisão. Todo mundo está ciente do que está acontecendo? Sim. Sim, tava lá acompanhando, todo dia eu tô vendo. E aí Tava vendo pra mim as imagens lá, tipo, das pessoas, mano, pendurados no avião do lado de fora pra tentar ir embora. pessoas que caíram no trem de pouso do avião. Pessoas que... aquela cena, para mim, é claro que a cena da pessoa caindo do avião, ela é chocante. Mas aquela cena daquele avião cargueiro, que cabiam 100, com mais de 600 lá dentro, aquela cena para mim foi assim, o que a gente está falando aqui da questão da dignidade humana dá um impacto, né? Quantos aviões seriam necessários para levar aquelas 600 pessoas, para começar? E aí, você levantar voo com 600 pessoas num avião, eu fiquei pensando muito nesse piloto, com essa responsabilidade. Isso é um fato que marca a vida de uma pessoa, né? Ele é o piloto, ele vai ser para sempre o piloto que levantou voo com mais de 600 pessoas dentro de um avião para tentar salvar essas vidas do Talibã. Né? E aí muitas pessoas começaram a falar, cadê a ONU? Cadê a OTAN? Gente, tinha muito tempo que eu não ouvia esta sigla, OTAN. Vocês sabem o que é OTAN? Olha, eu já ouvi sim, mas eu nunca parei pra procurar, não. Eu também já ouvi falar, mas eu não lembro que era. Mas é essa questão que você falou, assim, a ONU, eu sei, porque, pô, a ONU todo mundo conhece. Agora, a OTAN, eu fiquei, cara, eu já ouvi essa, mas, tipo, eu tive a impressão que todo mundo devia saber, mas, sei lá, não se comenta muito. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vocês estão vendo aqui? Beleza. A organização... Esse tratado é em relação ao quê? Então, vamos lá. Ele foi criado no contexto da Guerra Fria, né? Como estou lendo aqui. Essa organização tem como um de seus pilares garantir a segurança de seus países membros, que pode ocorrer de forma diplomática ou com o uso de formas militares. Então, assim, esses países, né? A Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Reino Unido,
outros países, os países, alguns países americanos também, que reúnem os seus exércitos e formam uma espécie de um exército só, uma força só, que seguem também coordenadas da ONU, né? E aí, a OTAN, cadê a OTAN para ir lá se colocar? Porque, apesar de ser um exército, eles não vão exatamente para combater, eles vão para dar segurança. Então, Mas é que tá, assim, professora, vamos falar a verdade, tá muito vergonhosa a situação lá no Afeganistão, cara. Os caras, eles expulsaram o presidente do país. sim, Você tem noção disso? Os caras, mano, como assim, cara? Os caras, eles tiraram o presidente de um país. Como assim, cara? e aí, O presidente teve que ir embora do país para, sei lá, não ser morto. ele foi deposto, né? Aí a gente imagina assim, vamos lá, pensando. Vocês conhecem um livro chamado A Arte da Guerra? Super Já ouvi. conheço. Super, É. pô, puta livro. Eu tenho ele, inclusive. Ele é muito bom. E aí, uma questão estratégica é assim: eu sinto que eu estou sendo ameaçada, mas eu não tenho gente suficiente para. Eu vou botar aqui. Eu, enquanto presidente, sinto que o meu país está ameaçado e eu não tenho condições, eu não tenho gente, eu não tenho arma, eu não tenho nada para proteger o meu país. O que eu faço? Eu peço ajuda internacional. Por quê? Por conta disso aqui, dos direitos humanos. Então, esse tratado da OTAN, ele é um tratado da ONU. Eu vou lá e digo assim, precisamos de ajuda. Aí a OTAN se desloca e ela vai fazendo esse processo de forma digna, de forma respeitosa, assegurando tudo que é necessário para essas pessoas serem retiradas de forma digna. Vai por terra, escolta da OTAN para quem está indo por terra. Vai pelo ar, a OTAN vai fazer a questão logística, né? A estratégia logística para retirar essas pessoas. E vai assegurar, a ONU vai assegurar, junto ao Talibã, o tempo. Quanto tempo? 15 dias, 20 dias? Sai todo mundo que quiser sair. Só que tem que acontecer também uma conversa com os países que podem receber essas pessoas. Quem tem condições de receber? Né? Aquele avião que saiu de Cabul com mais de 600 pessoas, ele aterrissou no Catar. Aí eu já não sei se havia uma autorização, se não havia, se já havia algum deslocamento de forças para ajudar a receber essas pessoas. Onde essas pessoas vão comer? Onde essas pessoas vão Viver, né? Tipo, como? Exatamente, né? Aqui no Brasil, na atual conjuntura, e aí isso começa a me dar uma raiva, teve um terremoto no Haiti semana passada, vocês ficaram sabendo? Sim, sim. Sim. O Brasil, Eu vi, não, olha só que interessante isso. Eu vi que a ONU, nesse caso, ela requisitou o Brasil ajuda para o Haiti. isso, Eu vi isso falando.
O Brasil e o A ONU ela pediu que o Brasil enviasse ajuda para o Haiti. A ONU, o Brasil, ele já tem com o Haiti missões específicas para o Haiti. E da última vez que teve o terremoto no Haiti também, eu não lembro agora exatamente quando foi, mas o Brasil também enviou ajuda. Sim, Tahiti é outro lugar. O Haiti, ele é um local aonde é um local muito propenso por conta das falhas geológicas, ele está muito propenso a terremotos. Então, não foi o último, infelizmente, né? E já a sequência do que pode ir acontecendo é muito grande. Inclusive, a nossa médica sanitarista, Zilda Arnes, né, doutora Zilda Arnes, que foi a promotora da Pastoral da Criança, salvou milhares de vidas no Brasil com relação à desnutrição, morreu num desses terremotos no Haiti, porque ela estava junto ao Exército Brasileiro e às forças da ONU, promovendo lá a Pastoral da Criança, para poder salvar essas crianças da desnutrição, da morte, de doenças, enfim. E aí, ela, durante um terremoto, ela estava dentro de uma igreja, numa reunião, o teto desabou, as pessoas na igreja, a parte delas morreram, e uma delas era a doutora Zilda Arnes. Deixa eu botar aqui. Só para vocês verem aqui o rosto dela, estão vendo? Doutora Zilda, que esse era o irmão dela, né? Ele era bispo, já é falecido também. Aqui está em algumas fotos, né? Quando ela morreu. Era uma pessoa muito importante com relação, era uma médica sanitarista, né? E foi uma pessoa muito importante para a promoção da saúde do Brasil, no Brasil. E aí o Brasil já sempre mandava, né? Ajuda diplomática e ajuda do Exército Brasileiro para o Haiti. Eu acho muito difícil que o Brasil tenha algum tipo de envolvimento do que está acontecendo no Afeganistão neste momento. Não só por conta da pandemia, mas porque não existe uma tradição mesmo, né? Não existe uma tradição, uma cultura diplomática entre os dois países. Se isso estivesse acontecendo no Líbano, apesar que a situação do Líbano também é extremamente complicada nesse momento, vocês sabem o que está acontecendo no Líbano? Eu não. No Líbano, não. Eu não estou acompanhando, então, não. Estão vendo aqui a tela? Crise de energia e de saúde, é isso? Isso também. O que está acontecendo no Líbano? Para resumir, hoje minha garganta o tempo está muito seco hoje. Para fazer um resumo, o grande problema lá agora está relacionado à inflação, à crise econômica. Eu acompanho uma menina que eu até uso os vídeos dela nas aulas sobre islamismo, a Fátima. Ela é brasileira e mora no Líbano. Então, ela estava relatando, ela fez até uma live contando
tudo que está acontecendo lá, além das notícias que a gente está vendo nas mídias. Uma libra libanesa equivalia, desculpe, um dólar americano equivalia a 1.500 libras libanesas. A relação era essa quando o país tinha uma economia estável. Hoje, um dólar vale 20.000 libras libanesas. E aí, a população pode até ter dinheiro, mas já chegou num ponto em que não tem insumo, porque eles não estão conseguindo dar conta de importar muito do que é necessário, eles não estão conseguindo produzir, né, insumos para produzir aquilo que é necessário, e o país está passando por uma situação de crise, tendo que fazer racionamento mesmo, de energia. E aí, com a energia vai a internet, com a energia vai a questão dos postos de gasolina que não funcionam, já tem problema relacionado à saúde, não tem insumo. Pessoas, por conta da pandemia do Covid, estão sem tratamento. E aí está faltando comida, combustível, a própria energia elétrica, né? Já começa a faltar itens de higiene pessoal. Então, a crise no Líbano, deixa eu ver se tem alguma coisa de hoje. Nossa, ainda tem mais aqui uma notícia aqui de um acidente. A notícia mais recente agora é desse acidente, para piorar a coisa, né? Porque já não tem condições de atender. A explosão também que teve no porto do Líbano, né? Que até hoje não se recuperou, eles não conseguiram recuperar o porto. Também é um problema muito grande, porque está encarecendo a questão das importações também, né? Voltando aqui. E aí, quando a gente começa a ver todas essas notícias, né? E pensar nessa questão dos direitos humanos, tanto problema que está acontecendo ao mesmo tempo, existe a necessidade que mais países, mais pessoas se unissem para ajudar a cuidar, né? No nosso caso aqui, por exemplo, crise na Venezuela, na Colômbia, o próprio Haiti, né, com esse deslocamento das forças do exército para lá, enfim. Cuba. Oi? Cuba. Também. E aí, a gente, enquanto país, está num problema diplomático muito sério, gente. A nossa questão diplomática está muito séria. O Brasil já intermediou várias negociações, né, com relação a guerras, já intermediou várias situações com relação a confronto armado, enfim.
E hoje, a nossa questão diplomática é muito complicada. Porque a gente não está conseguindo dar conta das nossas questões internas. Os países pensam duas vezes se vão ajudar a gente. E isso é muito complicado. Alguém quer colocar alguma coisa? Não, não. Direitos fundamentais. Assim como os direitos humanos possuem em sua base a liberdade, igualdade e o respeito à pessoa humana. Então, como são reconhecidos nos planos nacionais, assegurados por meio da Constituição Federal. Né? Então, entra naquela questão lá. Vou dar o exemplo lá da deputada Flor de Lis. Ela foi cassada. Então, ela já não tem mais direito a foro privilegiado, porque ela foi cassada. Aí ela apresentou uma... Vocês sabem que quem tem diploma de curso universitário do Brasil tem direito à cela especial. Vocês sabem disso? Sim, advogado, um monte de pá. Não, qualquer diploma universitário. Sim, mas se você for caçar duas vezes, pela segunda vez, você perde todos os seus direitos. Ela apresentou um diploma de um curso de teologia, só que não é reconhecido pelo MEC. Ou seja, já foi transferida para uma cela comum junto com as outras presas. Nesse caso aí, a gente está vendo a justiça ser cumprida. Ah, professora, porque uma pessoa foi presa. Não, peraí. As outras que também não têm e que também não tiveram esse direito. Né? Então, aí, a justiça foi cumprida. Não, isso aqui não vale como diploma, me desculpa, mas não vai rolar. É mais ou menos nesse sentido. O que entra também na questão dos direitos individuais. Garante a existência digna e desenvolvimento de personalidades e potenciais em territórios nacionais por meio de direitos específicos, individuais e coletivos. Isso está assegurado e reconhecido aonde? Na Constituição Federal. Então, aí a gente também fala de recursos, né? Por exemplo, o Brasil foi muito bem no quadro, foi o melhor quadro de medalhas que o Brasil teve nas Olimpíadas nos últimos anos. Ok. Quanto de dinheiro do governo federal entrou nisso? O quê? O Brasil teve o seu melhor quadro de medalhas em todas as Olimpíadas. Nessa Olimpíada de Sim, Tóquio. 60% veio de área militar. Marinha, Aeronáutica e Exército. Mas eu digo assim, quanto de incentivo, né? A gente não tem. Ministério do Esporte acabou, a cultura não tem a ver com isso. A gente tem as Forças Armadas, Que mais mas influencia, que mais apoia. que Ganha mais até salário. apoia, mas que é uma iniciativa dela, não é do governo federal. Sim, São recursos mas destinados. você pode ser chamado para servir ao Exército para defender um esporte. Isso acontece muito no judô. Sim, sim, não, eu estou dizendo, mas entende que são as Forças Armadas? É um dinheiro, Sim, é um dinheiro, por exemplo, R$ 100 foi destinado para as Forças Armadas. As Forças Armadas pegam daquele dinheiro que é dela uma parcela para investir no esporte. Mas entende que eles estão defendendo o Brasil e que o governo federal em si não faz nada? E que isso não deveria ser delegado às Forças Armadas? mas aí é fato de incentivo do governo de cada estado.
De cada estado? Isso a Acho que gente... sim. Não, isso é federal. Isso é uma parcela de dinheiro do governo federal. Mas Que isso é vai um distribuir para papo... o governo, só que o governo distribuir de uma forma injusta. Errado. A gente vai Acaba entrar... sendo culpa do governo, entendeu? A gente vai entrar nesse ponto na próxima aula já, essa questão aí das divisões, tá? Quem tem que fazer realmente o quê, né? Bem, e aí para fechar aqui, entra por tópico, né? Essa questão do que está previsto, o que não está previsto, ah, as questões que estão disponíveis de acordo com cada direito, mas eu vou pegar esse é um tema que precisa de um pouquinho mais de tempo, e aí eu vou pegar esse estado aqui, ó, porque o estado não pode desrespeitar esses direitos citados, e aí eu já vou emendar com a próxima aula, né, com relação a essas questões de a prefeitura não é responsável por segurança pública? Depende. Ela tem um órgão Pelos guarda responsável. municipal, ele é responsável. Aí Mas tem uma entra PM, não. na PM, não. Ela não pode meter Ela tudo. não tem influência nenhuma. Mas aí é parte do governo, não é da prefeitura. Porém, podem existir alguns acordos, né? Como, por exemplo, a gente está vendo aí esse segurança presente, que é um acordo entre guarda municipal e polícia militar. Mas a segurança presente costuma ser muito mais da polícia militar do que do que guarda municipal. Ok, mas vamos lá. O ICMS e o ISS, que são pagos principalmente pelos comerciantes, pela gente também, mas pelos comerciantes, uma parte deles vai para a prefeitura e uma parte deles vai para o estado, município e estado. E a partir daí, a gente fala de verba, de dinheiro. É a PM que está na rua, ok. Mas os uniformes, a alimentação, o valor extra que esses policiais estão ganhando por trabalhar no projeto, né, da PM lá presente, parte deles vem de quem? Vem com convênio de quem? De alguma associação comercial ou de alguns recursos que também são da prefeitura, né? É mais ou menos sobre isso que a gente vai falar a partir daí. Essas questões de integração entre os poderes, numa esfera federal, estadual e municipal. Ok? Sim, sim. Tchauzinho, gente. Vou encerrar aqui para fazer a conversão, tá bom? Até semana que vem. Tchau, professor. Tchau, tchau. Obrigada.